Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor para sermos alimentados pela palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, manhã de consagração, manhã de entrega, manhã de busca, amém? Manhã de nós estarmos prostrando aos pés do nosso Deus poderoso. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 3 ao 6. A palavra do Senhor fala assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Amém? Glória a Deus. Pode vos assentar nesta hora, amém? Glória a Deus. Nesta manhã a mensagem é fé em Deus. Crer em Deus. Confiar em Deus. Amém? Glória a Deus, porque Ele é digno. Porque Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem um louvor que fala assim: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Outra vez. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, rabaixore calabás, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória, aleluia, glória a Deus, porque dele e para ele são todas as coisas. Amados irmãos, falar de Paulo é algo assim que deixa as nossas vidas impactadas, amém? Porque quem era Paulo? Ele era um perseguidor, ele era perverso, que cumpria a lei pela qual ele exercia, e ele cumpria a lei, como se diz, o pingo da letra, corretamente. E ele era muito perverso. Mas, depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Então, o que nós entendemos aqui? Que o homem, mesmo sendo perverso, com um coração maldoso, um homem que é tremendo mal, que tem os olhos maus, quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele se transforma. A vida dele muda. Amém? E todas aquelas qualidades, mas o Senhor transforma para qualidades boas na vida daquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus. Pois ele era um perseguidor. Quem conhece a palavra sabe que ele era um perseguidor severo. E ele, depois do encontro com Jesus, ele se tornou um adorador, que tinha fé
em Deus, que tinha confiança em Jesus e que depositava a sua vida e a sua confiança no Senhor. Amém? Imagina um homem mau, com coração perverso, ser mudado para ser um homem bom, que amava o povo. Paulo sentia a dor e tinha compaixão de ver as pessoas que estavam padecendo. Por quê? Porque Jesus entrou na vida de Paulo. Porque Jesus teve um encontro verdadeiro com Paulo e Paulo entendeu que aquele encontro foi a transformação verdadeira da sua vida. O apóstolo Paulo, depois do encontro com Jesus, ele vivia para Jesus. Ele obedecia a Jesus. Ele confiava em Jesus. Ele confiava na palavra, nas direções que o Senhor o dava. E ele se entregava completamente para o chamado de Deus na sua vida. A ponto dele falar que ele trazia consigo as marcas de Jesus. Vamos ler em Gálatas capítulo 6, versículo 14 ao 17. A palavra fala assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção na palavra dele. Pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andares conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que palavra, que palavra. Seguir a Jesus, obedecer a Jesus, irá trazer marcas nas nossas vidas. Assim como trouxe para a vida de Paulo. E quais são as marcas que irá trazer nas nossas vidas? Marcas de renúncia. Porque renunciar dói. Renunciar não é fácil. Renunciar requer esforço, obediência. E nós que estamos servindo a Jesus, nós estamos trazendo a marca da renúncia nas nossas vidas. Nós trazemos a marca do perdão. Porque não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te apontou, aquele que te traiu, aquele que falou mal e mentiu sobre você. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós carregamos essa marca, a marca do perdão. Trazemos também a marca da humildade. Porque todos nós que temos Jesus nas nossas vidas, todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós carregamos a marca da humildade. Nós somos humildes. Nós somos humildes. Nós somos humildes. Amém? São marcas
que está nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, sem exceção nenhuma. Porque quando nós deparamos com esse versículo, nós entendemos que nós vamos ter que nos esforçar, nós vamos ter que nos redimir para que nós possamos estar obedecendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus me alcançou. Porque hoje eu obedeço a Jesus. Hoje eu entreguei a minha vida para servir a Jesus. E não foi fácil para Paulo. Porque Paulo era um perseguidor. E depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, muitos duvidaram quem era ele mesmo. Muitos ainda ficaram atormentados e até com medo de Paulo. Mas ele demonstrou para o povo que a transformação na vida dele foi real. Aleluia, glória a Deus. No versículo 3, que nós lembramos que fala: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Irmãos, falar de víbora para nós é falar de um ataque. É falar de uma cobra, né? Literalmente é uma cobra. É falar de uma traição. É falar de medo, é falar de algo ruim. Porque eu não consigo falar em víbora e cobra e pensar coisas boas. É falar de uma ansiedade que te machuca, que te ataca. É falar de uma preocupação. É falar de um ataque de Satanás. Tudo isso pode se resumir como uma víbora. E esse versículo fala que quando Paulo colocou fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a sua mão. Quero dar uma notícia aqui para a amada igreja. A víbora, ela não gosta do calor. Do calor, ela foge. Uma pessoa cheia do fogo do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus, o mal irá fugir e não irá resistir o fogo de Deus desta pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quanto mais próximo de Jesus, mais o fogo terá na sua vida. Então você irá resistir os ataques das víboras. Aleluia, glória a Deus. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, fala desse fogo. Fala assim: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não
poço. O fogo, essa chama que arde no nosso coração. Nós não podemos deixar que essa chama da nossa fé venha apagar. Nós temos que sempre estar trabalhando para que essa chama cada dia mais venha crescer no nosso ser. Então nós temos que deixar essa chama queimar. Ela tem que queimar. O fogo do Espírito Santo tem que estar queimando nos nossos corações. Porque se a vibra não suporta o calor do fogo do Espírito, ela não vai permanecer te atacando. Ela não vai permanecer querendo estar te atacando. Porque o fogo do Espírito Santo de Deus prevalece. A chama está dentro do seu ser, que não te dá descanso. E você tem que falar: queima mesmo, Espírito Santo. Essa chama não pode apagar no meu ser, na minha vida. Aleluia. A chama da fé não pode apagar dentro de nós. Então temos que deixar queimar. E falar: queima. Para manter essa chama acesa dentro de cada um de nós. A verdade é que o apóstolo Paulo vinha de uma forte tempestade. O apóstolo Paulo havia passado por uma forte tempestade, onde o navio que ele estava tinha sofrido um naufrágio. No capítulo 27, vai falar como se deu esse naufrágio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O versículo 6 do capítulo 27, versículo 6, capítulo 27, fala assim: achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Pois o apóstolo Paulo tinha recebido um mandato para ele ir para a Itália, pregar ali. E ele estava cumprindo o chamado, ele estava obedecendo. No versículo 9 fala assim: passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Veja bem, um homem de Deus e uma mulher de Deus que tem sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, ele é direcionado pelo Espírito. Paulo havia sido tocado, ministrado, advertido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, a respeito do que estava por vir. E quando o apóstolo Paulo falou para aquele povo o que estava por vir, no momento não estava acontecendo nada. Não tinha tempestade. Estava tudo calmo. E para o piloto daquele navio estava tudo certo. Na visão do piloto estava tudo
certo. Ele não conseguia ver o que estava por vir, mas o nosso Deus poderoso, que vê tudo, Ele falou para o apóstolo Paulo, porque é um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, que tem vida com Deus, o Espírito Santo de Deus direciona. Aleluia, glória a Deus. Deus sabia o que estava por vir. O piloto todo preparado, né? Sabia e entendia de embarcação. Não sabia e não tinha nenhuma preparação para ver o que estava por vir. E quando o apóstolo Paulo falou para eles o que poderia vir, advertiu, como a palavra está dizendo aqui, admoestava, né? Falando para eles, eles não deram crédito ao apóstolo Paulo. Eles não deram crédito para o apóstolo Paulo. Para quem que eles estavam colocando a confiança? Eles colocaram a confiança no piloto. Porque o piloto estava dizendo, ok, está tudo bom. Está tudo certo, não estou vendo nada. E o homem de Deus, apóstolo Paulo, sendo direcionado por Deus, falando. E eles não o acreditaram. Por quê? Porque eles estavam olhando para a circunstância. Porque eles estavam confiando no homem. E a palavra do Senhor fala para nós não confiarmos nos nossos próprios entendimentos. Em todo momento nós temos que estar vigilante. Se Deus falou que vai acontecer, não importa como está a situação, vai acontecer. Não importa se está tudo quieto. Não importa se não tem lei saindo por agora. Não importa se tudo está calado. Não importa. Se Deus falou, vai acontecer. Rabai choreca labalabalabas. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele vê lá na frente. Ele vê lá na frente. E sabe o quê? Eu tenho uma boa notícia para falar para você nesta manhã. Ele vê, o nosso Deus vê aquilo que os teus olhos e nenhum homem preparado pode ver. Ele vê. Ele cria a situação. E sabe o que apóstolo Paulo cria? Confiava muito em Deus. E ali ele tentou chamar a atenção daquele povo. E falou, nós vamos passar por um incômodo. E vai ter danos. Não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas aquele povo, eles colocaram a confiança deles no piloto. Aleluia. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Vamos ler. Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma.
Nós temos que saber que o nosso Deus é o Criador. Ele é o Criador e Ele está com todo o controle em suas mãos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Apóstolo Paulo estava falando, sendo usado pelo Senhor para advertir aquela embarcação, aquela navegação. Mas aquele povo que não andava no Espírito, que não tinha sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, não estava dando caso. Não estava dando caso pelas palavras dele. Confiou no homem. E sabe o que? É o nosso erro confiar no homem. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Não importa o que está acontecendo, mas eu estou prosseguindo confiando no Senhor. Rabai choreca labalabalabás. Não importa o que está acontecendo, mas a minha confiança está no Senhor. Rabai choreca labalabalabás. Aleluia. Glória a Deus. Prosseguindo, o versículo 14 fala que a tempestade veio. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Apóstolo Paulo advertiu aquele povo, eles não deram caso, mas a tempestade veio e foi cumprido aquilo que o apóstolo Paulo falou para aquele povo. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor fala assim: mas não muito depois do que o apóstolo Paulo havia falado, deu nele um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Veio a forte tempestade, trazendo com ela prejuízo. Prejuízo. Porque a desobediência nos traz prejuízo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, onde existe um homem de Deus e uma mulher de Deus, faz toda a diferença. Você já pôde contemplar um homem e uma mulher de Deus falar: não vamos. Mas por quê? Não vamos. Deus está falando comigo. O Senhor ministrou no meu coração que não é para nós sairmos daqui. Não é para nós irmos. O Senhor está colocando uma inquietação no meu coração. Vai acontecer alguma coisa. Vamos orar. Vamos pedir a direção. Vamos perguntar para o Senhor. Isso é um homem e uma mulher de Deus. E onde tem um homem e uma mulher de Deus, faz a diferença. Porque o homem e a mulher de Deus, ele entende quando Deus fala.
ele entende os sinais do céu. O que o homem natural, ele não vai discernir, mas o que é espiritual, ele vai saber que o Espírito Santo de Deus está falando com ele. E no meio daquela tempestade, aquele homem de Deus, apóstolo Paulo, se levanta no meio da tempestade, e somente para aqueles que estão com nosso Deus, pode entender. Escute bem, aqueles que estão com Deus, aqueles que andam com Deus, vão se levantar no meio da tempestade. Somente aqueles que estão com Deus conseguem se levantar no meio da tempestade, porque aqueles que não estão com Deus não conseguem ficar de pé. Porque aqueles que estão com Deus, eles são sustentados pelo Senhor. E no meio do vento, da tempestade, o Senhor sustenta, o Senhor levanta. Aleluia. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, no versículo 21, que fala: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, esta perdição. Pastor Paulo estava falando, vocês não me ouviram. Eu tentei ainda advertir vocês. Podia ter evitado essa perdição. Podia ter evitado este transtorno, mas vocês não me ouviram. Mas agora, vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Era como ele, o homem de Deus, sustentado pelo Senhor, no meio daquele caos, ele se levantou e ainda pôde dar palavra de vida para aquelas pessoas. Ainda pode dar palavra de esperança para aquelas pessoas. Aleluia, glória a Deus. E ele falou mais ainda, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo. Aleluia. Dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegava contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Aleluia, glória a Deus. Paulo creu nas palavras de Deus para com a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que estarmos aprendendo com o apóstolo Paulo. Estar crendo na palavra de Deus. Estar vivendo a palavra de Deus. Uma experiência tremenda que o apóstolo Paulo teve. E que nós estamos aprendendo. A nossa confiança tem que estar em Deus. Não importa o que está ao nosso derredor. E se tem algo que eu quero falar para a igreja. Se você carrega em sua vida uma palavra de Deus, algo específico que o Espírito Santo falou no teu coração,
Uma palavra que foi ministrada e você guardou no seu coração. Confia na palavra de Deus. Confia. Confia na palavra de Deus. Pois o apóstolo Paulo falou para aqueles homens. Porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como Ele me falou. O que Deus tem falado para a sua vida a seu respeito? O que Deus tem falado para a sua vida ao seu respeito? A palavra de Deus fala que os planos deles são planos de paz. São planos de paz. E não de morte. É a palavra de Deus, então vamos confiar e crer na sua palavra. Aleluia. Não importa o que estão falando aí afora, nós temos que crer, é o que a palavra de Deus está falando conosco. E hoje, neste momento, o Senhor está falando conosco através da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Depois do naufrágio, Paulo vai para a ilha de Malta. Foi no capítulo que nós lemos, 28. E o versículo 3, que nós lemos, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Versículo 14. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa vir. Versículo 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo 6, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo não era Deus, ele era um homem temente ao Senhor. Paulo não era Deus, ele era um homem que confiava em Deus. Paulo não era Deus, ele era um homem que cria na palavra de Deus. Paulo, cheio de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, sacudiu a víbora no fogo. Aleluia. Não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não temas mal algum, porque o Senhor está contigo. E se você está buscando esse Deus, é porque você tem sede. É porque essa chama que está dentro do teu ser, do teu coração, ela está ardendo. E você não pode deixar que ela venha se apagar. Paulo sacudiu a víbora no fogo. Tudo aquilo que jogamos e lançamos para Deus, o fogo de Deus consome. Escute, tudo aquilo que lançamos e jogamos no fogo de Deus, o fogo de Deus consome. E ali Paulo jogou aquela víbora no fogo, e aquela víbora foi consumida pelo fogo. Mas qual que é a função da víbora, missionária? A víbora, ela tem uma função de roubar
a palavra de Deus na sua vida. A víbora, ela tem uma função de roubar a palavra de Deus na sua vida. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Mas quando você colocar o seu pé fora e estiver andando, você vai achar muitas víboras. Cuidado, para ela não roubar a palavra de Deus que você está recebendo hoje na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós temos que verdadeiramente estarmos preparados para que nós possamos estarmos lutando contra as investidas de Satanás. Sabe? Não é que nós sentimos que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Não, nós não temos que sentir nada. Nós temos que decidir a acreditar, a confiar na palavra de Deus. Não tem nada de sentimento. Retira o sentimento. Ai, que eu não estou sentindo, não tem que sentir nada. Você tem é que decidir a acreditar no que a palavra de Deus está falando para com a sua vida. O rei Davi disse: quando eu me sentir mal, quando eu me sentir medo, eu vou confiar no meu Senhor. Quando você sentir mal, quando você sentir medo, faça como o rei Davi. Confia no Senhor. Rabashuri kalabalabar. No dia em que eu temi, confiei no Senhor. No dia que o medo bateu na minha porta, eu confiei no Senhor. No dia que a aflição, o desânimo, a depressão, a ansiedade bateu na minha porta, eu me levantei e confiei no Senhor. Rabai chorei calabalabás. Mas o que é confiar no Senhor, missionário? O que é confiar no Senhor? É você acreditar e ter fé na palavra dEle. A palavra dEle não tem nenhuma sombra de variação. Ela não muda. Ela é fiel. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele irá aparecer no seu momento de aflição, de tempestade. Ele irá te ajudar. Mas nós temos que decidirmos a confiar, a crer, a ter fé em Deus. Assim como o apóstolo Paulo, mesmo sendo picado pela víbora, ele se levantou. Ele se levantou porque a confiança daquele homem estava no Senhor. Porque a fé daquele homem estava no Senhor. E eu tenho certeza e convicção que ele foi levantado por Deus.
mordiam aquela víbora. E o fogo de Deus é o fogo de Deus que consome as víboras que vêm para atacar as nossas vidas. É o fogo de Deus. É o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, que vai consumir, que vai destruir, que vai queimar todas as artimanhas de Satanás contra a sua vida, contra a sua história, contra a sua família. Rabai choreca labalabalabas. Assim como Davi falou, eu confio no Senhor. Nem todo dia nós iremos viver momentos bons. Nem todo dia nós vamos estar vivendo, como se dizem, flores. Nem tudo vai ser flores. Vai aparecer espinhos, vai aparecer tempestades, vai aparecer adversidades, confrontos. O medo vai querer aparecer, o desânimo, a tristeza. Mas hoje, nesta manhã, Rabai choreca labalabalabas, o Espírito Santo de Deus te fala. Deixa o fogo queimar dentro de você. Deixa o fogo queimar dentro de você. Porque é o fogo do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que irá consumir com todo o mal sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Você não pode sozinho. Nós temos que entender que sozinho nós não podemos. Será que é difícil entender? Sozinhos nós não podemos. Nós não podemos querer andarmos sozinhos. Nós não podemos querer andar conforme nosso entendimento. Pois a palavra do Senhor fala: não se estribe no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, na sua palavra. Sabe o que eu já ouvi? Pessoas já vieram e falaram para mim: mas do jeito que a Bíblia está falando é muito fácil. É muito fácil. Eu quero uma coisa mais difícil. Não. O Evangelho, a palavra do Senhor, é muito simples. Mas a obediência requer renúncia. Aleluia. Glória a Deus. Ficamos de pé nesta hora. O louvor vai estar ministrando esse louvor. E você vai estar adorando ao Senhor, pedindo para o Senhor este fogo dentro de você. Não deixar que a chama da fé, a chama da fé venha se apagar. Rabai choreca labalabalabas. Fala com o Senhor. Alabai choreca labalabas. Viemos aqui para ser alimentados pelo Senhor. Arabai choreca labalabalabas. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Fala para o Senhor nesta manhã. Arabai choreca labalabá.